qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, passo a fazer as considerações iniciais. Presidente, pois não, comandante. Na condição de convocado, essa é uma audiência pública em que eu fui convocado por força de regimento. Eu pergunto a Vossa Excelência se existe o quórum mínimo necessário previsto no regimento para que a reunião seja aberta. Comandante, o quórum mínimo para a abertura dessa audiência é de apenas um deputado. O regimento interno não prevê quórum, maioria, para a abertura de audiência pública. A audiência pública pode ser aberta com apenas um deputado presidindo os trabalhos. O senhor deseja mais algum esclarecimento, comandante? Sim, senhor. Ao presidente da comissão, artigo 120, a comissão reúne-se com a presença de mais da metade de seus membros. Só gostaria que o senhor me explicasse isso, porque eu quero estar bastante à vontade para responder os questionamentos que o senhor tem a me fazer. Comandante, o regimento interno da Casa, no que diz respeito ao artigo 124, no seu parágrafo 3º, diz o seguinte: a reunião de comissão com a presença de convidados poderá ser aberta com qualquer número de membros. Portanto, a reunião segue o rito, observando a estrita legalidade. Mas antes mesmo que o senhor faça qualquer nova indagação, não cabe ao senhor fazer esse tipo de indagação aqui. Não é a convidado a convocado, cabe a deputados fazer esse tipo de questionamento. Se algum deputado quiser fazer algum questionamento, pode ficar à vontade. Caso contrário... Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência e os demais deputados aqui presentes em seu nome. Agradeço que a palavra tenha sido transmitida a mim, porque acredito muito que, se eu fui convocado para essa Assembleia, não foi para ouvi-los, né? O senhor que me chamou Peraí, comandante. Peraí. O senhor me chamou aqui para que eu seja ouvido. Não, mas não é o senhor que dita as regras aqui. Não, deputado. Não. Quem dirige os trabalhos sou eu. Não é o senhor que dita as regras aqui. Não é o senhor e nenhum convidado ou convocado, nenhum secretário de Estado. Quem dita as regras aqui, talvez eu vou ter que fazer a leitura do regimento interno novamente lá no artigo 120 para o senhor. Por favor. Então, o senhor me aguarda, então. Ao presidente de comissão compete: primeiro, submeter a comissão às normas complementares de seu funcionamento e fixar dia e hora de reuniões. 2, dirigir as reuniões nela mantendo a ordem e a solenidade. 3, determinar que seja lida a ata, reunião anterior, ou dispensar sua leitura e considerá-la aprovada, ressalvadas retificações assinando. Dar conhecimento à comissão à matéria recebida. Designar relatores. Conceder a palavra ao deputado que solicitar. 7, interromper o orador que estiver falando sobre matéria vencida ou que desviar da matéria de debate. Proceder à votação e proclamar o resultado. Resolver questões de ordem. Ou seja, o senhor foi chamado aqui para ser ouvido, mas o requerimento determina que a palavra pode ser dada pelo presidente da comissão aos deputados que solicitam, como foi o deputado Coronel Santos, que não era autor do requerimento. Mas esse presidente, autor do requerimento, o deputado Caporeso, foram dadas as palavras conforme previsto no regimento interno. Não será o senhor que vai ditar as regras na comissão, porque as regras estão previstas em lei e é o regimento interno. E assim nós seguiremos com o regimento. E eu disse ao senhor que a gente tem acompanhado pelas mídias sociais, pelos posts das nossas associações de classe, inclusive documentos reafirmando o apoio à pessoa do senhor e acreditando que o senhor estaria realmente fazendo a interlocução junto ao governador do Estado para buscar a recomposição, assim como outros comandantes gerais já fizeram no passado. Só que o que nós deparamos foi o pior. Ontem, o governador manda para essa casa, está aqui o líder de governo, ele me enviou o projeto, não só acabando de sacrificar os servidores civis vinculados ao EPSENC, com um aumento brutal das suas contribuições e em relação a cônjuge, a filhos e a complementação de saúde, deparamos com um desastre. O IPSM está sendo agora atacado covardemente. Por que eu estou falando isso aqui, comandante? Porque isso interfere na política salarial, deputado Caporeso. Interfere diretamente na política salarial. Porque o governo ontem anunciou que os militares vão pagar 5,5% a mais de contribuição, porque a legislação estadual fala em 8%, e ele trouxe à tona
o aumento de 2,5% na contribuição direta, mais a 3% da saúde, então aumentou 5,5%, e ele dá o calote oficial, deputado Coronel Sandro. Já que o lema é o IPSM vale uma guerra, ele retira 14,5% das contribuições patronais, ou seja, ele dá 2 facadas nas costas dos policiais e bombeiros militares. O que nós assumimos, senhor deputado Rodrigues, com o governo do Estado, e de uma forma parcimoniosa, é que, enquanto não tivéssemos um ajuste remuneratório, uma revisão geral anual adequada, que casasse alguma possibilidade do custeio da saúde, esse projeto de lei do IPSM ele não seria enviado à Assembleia, deputado Júnior Amaral. Sabe por quê? Porque faz, sim, parte de uma política remuneratória. Né? Nós falamos com o governo do Estado e ele cumpriu muito bem que, se não temos aumento, não faz sentido o desconto. Eu acredito muito, senhor Coronel Sandro, que, em breve, nós também teremos um posicionamento do governo a respeito da revisão geral anual. Indubitavelmente, eu não nego a importância que a figura do senhor como parlamentar representante da nossa classe teve ao longo da história. E até atribuo ao senhor uma série de conquistas que cabem mesmo a um deputado ativo. Mas eu gostaria de fazer uma consideração. Tropas militares em qualquer lugar do mundo são regidas pela coesão, pela hierarquia e pela disciplina. A Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Sandro, os coronéis da reserva aqui presentes, todos que nos conhecem, nós já passamos, comandante, por diversas situações de dificuldade salarial, diversas dificuldades orçamentárias, logísticas. A Polícia Militar de Minas Gerais, maior instituição policial militar do Brasil, por vários motivos, nunca se rendeu a isso. Nunca se rendeu. Por quê? Porque militares não caem enquanto a disciplina, a hierarquia, a coesão entre as classes estiverem mantidas. Em qualquer lugar do mundo. Senhor deputado, de forma alguma, tropas militares podem ser levadas ao estado de greve. Isso não existe na composição, na formação de tropas militares. Nós não temos esse direito. Isso corrompe a natureza das nossas instituições. Nada pode movimentar isso. Quando nós levamos militares estaduais a movimentos reivindicatórios que degradam o respeito à hierarquia, nós destruímos a essência da Polícia Militar. Deputado Rodrigues, respeito muito o posicionamento que o senhor tem como deputado, um dos deputados mais antigos dessa casa, mas eu faço um apelo. Como presidente da Comissão de Segurança Pública, por favor, não incite paralisações de tropa, certo? Como a que aconteceu nas vésperas do maior evento de Minas Gerais, que é o Carnaval. Se a tropa tivesse aderido àquele posicionamento, aquela incitação a uma paralisação, nós teríamos uma série de problemas de segurança pública. A vida e o patrimônio dos mineiros seriam atacados. A imagem do Estado de Minas Gerais, perante os turistas que estavam naquele evento, seriam atacados. Eu acredito que, com a experiência que o senhor tem, e, obviamente, a experiência de mais 77 deputados, né, e toda a devoção técnica que o governador e sua equipe têm, a gente vai encontrar solução para esse problema de reposição salarial sem levar à paralisação do Serviço de Segurança Pública. Estado de greve é a última das consequências, e nós não devemos começar por ela. Vamos pedir para que exiba agora o documento. Essa é a nota do comando. Prezados policiais militares, avizinha-se a manifestação marcada para o dia 21/2. Trata-se de um evento legítimo, inclusive com a participação de quem ombreia na ativa ou obriou o bom combate e estabeleceu alicerces para estarmos onde estamos. Não temos dúvidas do nosso importante papel em diversas atuações diárias. Sabemos também que nada seríamos sem a presença altiva dos nossos veteranos e veteranas.
Os deputados também têm tido um papel importantíssimo, bem como as associações militares estaduais, em pautas que buscam garantir a sustentabilidade da família policial militar. Unidos, temos garantido os nossos direitos e a defesa e proteção do povo mineiro. No entanto, cuidemos para que nenhuma ação retire o brilho do respaldo que a nossa instituição conquistou até hoje, inclusive reconhecida como patrimônio do povo mineiro. Qualquer ato que saia do campo de uma manifestação pacífica poderá fazer com que a nossa marca seja apedrejada e dificulte a manutenção de nossa sustentabilidade. Nesse sentido, gostaria de relembrar que este comandante se mantém diuturnamente engajado na defesa dos interesses e direitos da corporação. Continuaremos em franca negociação com o governo do Estado, que já reconheceu nossas perdas inflacionárias e busca soluções para a reposição da remuneração da tropa, que tem se desdobrado, inclusive, na pandemia, para que o Estado continue a ser referência em segurança pública. Que Deus os abençoe. Rodrigo Souza Rodrigues, Coronel PM, Comandante-Geral. Bom, por que eu fiz questão de trazer esse documento à audiência pública? Diferentemente do que ocorreu com o Coronel Rodrigo, a quem nós rendemos todas as homenagens, pelo diálogo, pela humildade, pela transparência e, acima de tudo, pela defesa de tropa, deputado Caporeza. Ele trouxe aqui claramente, primeiro que ele falou que ele está lá sim, ele estava lá participando das tratativas com o governo. Chamou para si a responsabilidade. Eu vi o comandante dizer aqui que não é responsabilidade do comandante-geral, e sim da Secretaria de Planejamento e Gestão, de tratar do tema. Mas depois ele volta e fala que está tratando do tema. O coronel Rodrigo, ele entendeu que há direitos petrificados na Constituição da República, comandante. As falas que o senhor trouxe aqui sobre coesão, hierarquia e disciplina, eu concordo plenamente com o senhor. Não há instituição nenhuma no mundo, comandante, que sobreviva sem hierarquia. Nenhuma instituição. E a primeira dela é a família. A própria família não sobrevive sem hierarquia. A gente não pode achar que o filho vai mandar no pai e na mãe. Então, a primeira instituição, ela não sobrevive. Mas, comandante, antes do artigo 142, antes de falar em proibição de greve, nós temos o artigo 6º, deputado Júnior Amaral, da mesma Constituição que nós estamos subordinados. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância. Ou seja, o legislador constituinte, ele falou, olha, todo trabalhador tem direito a isso. E não é isso que o governo está proporcionando aos servidores da segurança pública e, neste caso, objeto dessa audiência, aos policiais militares. Então, comandante, eu vi aqui o senhor falar de coesão, hierarquia e disciplina. Não há coesão se uma parte da instituição está tranquila e confortável e a outra não. Agora, por que o coronel Rodrigo Souza Rodrigues emitiu essa nota dizendo podem ir de forma pacífica e ordeira, que é o que a gente prega. Podem ir de forma pacífica e ordeira, que é o que a gente prega, que são os comunicados, inclusive, dos sindicatos. É porque existe, comandante, cláusula pétrea, que é o direito de ir e vir, que é o direito de reunião, de manifestação, e a nenhum militar ficou alijado dos direitos e garantias fundamentais. O coronel Rodrigo falou isso em nota, o comandante que o senhor sucedeu, é porque ele sabia, deputado Júnior Amaral, que o militar tem direito de ir e vir, de reunir pacificamente sem armas e fazer manifestações de via pública e protestar. E eu vou dizer para o senhor, com a mesma franqueza que o senhor se referiu à minha pessoa, o que a gente ouve de outros internamente, é que o senhor tem uma posição muito, eu diria, concentradora, que o senhor não divide muito com os seus pares essas decisões. Então, comandante, isso a gente precisa tratar aqui nessa reunião, porque realmente isso tudo tem refletido diretamente nessa política salarial. Tem refletido nessa política salarial. Eu vou dizer aqui para o senhor com muita clareza, que o senhor foi tão
tão verdadeira na fala do senhor? Nós somos 5 parlamentares, deputado Coronel Sandro, oriundos das instituições militares, 2 federais e 3 estaduais. Que dia nós fomos convidados, deputado Caporeso, para tratar da questão da recomposição salarial com o comandante-geral da Polícia Militar? Não. Diferentemente de todos os outros que lá passaram. E que o coronel Piassi, enquanto DRH, assistiu, participou e acompanhou diversas reuniões com o comandante anterior. Então, não tem aqui a intenção de desgastar a imagem do comandante-geral da Polícia Militar, não. Comandante, eu tenho 59 anos de idade, eu faço 60 anos no ano que vem. Aliás, no mês que vem, dia 30 de maio. Já estou bastante maduro para caminhar com esse tipo de sentimento menor. Eu sou autor de 76 leis, 7 emendas à Constituição. Várias delas trouxeram benefícios diretos para os servidores da segurança pública. Inclusive o adicional trientenário, agora, na hora que o senhor for passar para a inatividade, está petrificado na emenda constitucional 59 de 2003, que eu sou autor. Falo mais uma vez. A qualquer momento que o senhor me convocar para tratar a respeito das competências da Comissão de Segurança Pública, principalmente em relação à política de segurança, eu venho no convite. Mas, se eu continuar percebendo, estou falando com muita honestidade, que o senhor está tentando desmoralizar o comandante-geral da Polícia Militar em uma audiência pública, pelo tanto que eu respeito o papel dessas audiências e principalmente da Assembleia Pública, o senhor não perde tempo em me convidar, não, já me convoque. Se necessário, comandante, o senhor será convocado. A respeito da progressão horizontal, foi um dos primeiros projetos que eu apresentei ao governo do Estado. E eu venho tratando esse projeto, ou essa possibilidade, com o deputado Rodrigues há muito tempo, certo? E talvez seja um dos pontos que sejamos convergentes. O que nós temos que resolver no Estado de Minas Gerais não é a política de promoção, é a política de remuneração. E como eu disse que nós estamos num ambiente verticalmente hierarquizado, quando nós atravessamos as promoções para resolver problema de remuneração, nós desgastamos a nossa estrutura matriz. Então, a progressão horizontal, ela já foi tratada, ela já foi projetada e ela está na mão do governo. E sabe aonde que eu penso que para todo esse desenho? Justamente na falta de viabilidade financeira orçamentária. Porque a gente vai construindo os desenhos e, de repente, ele bate na linha de orçamento e financiamento para isso. É uma ação que só nós, militares, não temos, e eu acredito que faz parte, sim, de um desenho viável para melhorar a política remuneratória dos militares estaduais. Eu vejo que, com relação às promoções de soldado a cabo, de cabo a sargento, isso foi levado por mim ao ex-comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Rodrigo. Nós discutimos isso internamente, fizemos várias discussões, e eu disse que iria fazer isso através do parecer meu no PLC 75. O senhor acompanhou enquanto DRH e depois enquanto comandante-geral. O senhor veio à comissão e posicionou contra. Além de posicionar contra, o senhor encaminhou à AGE um estudo falando sobre impacto financeiro para auxiliar o governo do Estado a ingressar com a ação direta em constitucionalidade naquilo que tinha ficado. E, para o senhor ter ideia, o deputado Roberto Andrade, à época líder de governo, o deputado Zé Guilherme, haviam assumido esse compromisso com este deputado de, inclusive, tratar do tema e resolver o tema. Mas o senhor quis posicionar contra, o senhor já explicou, a gente não vai aqui devolver a palavra para o senhor para tratar deste tema. O senhor já posicionou contra. O senhor já esteve aqui na comissão, eu fiz a pergunta, o senhor posicionou contra. Mas é bom que o senhor saiba que esse assunto foi levado, o senhor era DRH, o senhor participou das reuniões lá com o coronel Rodrigo e depois, enquanto comandante-geral, inclusive quando o senhor veio até aqui, ainda enquanto DRH, e me abordou sobre o assunto e eu passei as informações que o senhor solicitou à época de forma muito transparente, muito transparente. Não virei mais aqui convidado para ocupar 10% ou menos
do tempo de fala, certo? Com todo respeito, os senhores não precisam da minha presença aqui para apresentar todos os argumentos aos deputados e à população mineira, através dos mecanismos que os senhores têm na Assembleia, principalmente do plenário. Enquanto o comandante-geral da Polícia Militar, eu, for convocado para servir de, vou usar uma palavra menos pesada, tá? Para estar presente em uma mesa onde os ataques ao governo do Estado, onde os ataques à figura do comandante-geral, aparentemente for a única intenção, eu vou estar aqui sempre na condição de convocado. E eu disse para o comandante que eu não fugiria do tema, porque eu sou regimentalista e vou continuar no tema. Mas eu não posso aqui deixar, comandante, de refutar a fala do senhor, quando o senhor diz que veio aqui para sofrer ataques de forma não honesta. Aqui o senhor não sofreu ataques. O senhor tem que entender que o senhor é comandante-geral da instituição. E os pontos que estão sendo cobrados aqui são cobrados a figura do comandante-geral, e não da pessoa, do Rodrigo Piassi. Enquanto sentado na cadeira de comandante-geral, o senhor continuará sendo cobrado por esta comissão. Deputado, o senhor sabe muito bem que a competência para tratar de concessão de salários não é do comandante-geral, não é nem mesmo de qualquer outro dirigente de órgãos. Isso cabe ao governo do Estado por meio da Secretaria de Planejamento. E, para isso, a secretária de Planejamento já foi convocada aqui algumas vezes, inclusive ela teve a oportunidade, juntamente com o secretário de Governo, de apresentar diversas motivações em uma live da Polícia Militar, para que a tropa da Polícia Militar ficasse consciente dos posicionamentos por parte do governo. Então, em razão disso, eu não vou tratar de números aqui. O deputado João Magalhães ele já fez isso em recente exposição aqui na Assembleia e já mostrou quais são as intenções do governo e por que os índices são definidos em números. Política salarial, comandante, está dentro da política de segurança pública. Então, talvez o senhor não perguntou ainda aos colegas deputados, mas se o senhor conversar com eles, eles vão falar para o senhor o tanto que esse deputado aqui é dedicado ao regimento interno desta casa. Depois, sugiro ao senhor, em um segundo momento, conversar com outros parlamentares, inclusive parlamentares da base de governo, aqueles que preferem ficar do lado do governo e não dos próprios servidores, como a gente já viu aqui em várias circunstâncias. E o senhor disse aqui também, nós, coronéis, não estamos preocupados com a política salarial. O senhor disse que isso aqui não é verdade. O senhor disse aqui que, às vezes, o senhor fica sabendo que nós, coronéis, não estamos preocupados com a política salarial. Eu disse para o senhor que não sairei do tema, comandante, e não vou sair. Achar que qualquer comandante de qualquer tempo não tenha interesse em aumentar o salário da tropa, em aumentar os direitos da tropa, em melhorar as condições de promoção e convivência da instituição, estão completamente enganados. Qual o motivo que teríamos para fazer isso? Nós vamos obedecer o regimento interno. Política salarial, a parte de cima acabou sendo beneficiada, e o restante da tropa não. E não foi só. E eu falei assim, deputado, foi eu que fui lá pedir? Não, não foi o senhor, não. Não foi o senhor que foi pedir. Teve algum outro coronel que foi lá pedir? Também não foi, não. Para não dizer que foi eu que falei aqui, e eu estou deixando claro. Não teve nenhum coronel fazendo lobby lá em Brasília. O aumento veio de forma indireta. Veio de forma indireta, que beneficiou tanto os coronéis da PM, do Bombeiro, da PM, e a maioria dos delegados gerais de Polícia Civil, que também foram beneficiados indiretamente. E que os senhores estão recebendo 18% de aumento salarial indireto com o aumento do teto. E isso, comandante, está exatamente no documento que eu peço aqui para exibir. Está aqui nesse documento, que nós estamos falando de política salarial. Qual a intenção, deputado? Intenção de mostrar para a tropa que o senhor e os demais foram beneficiados com esse aumento. O aumento está aqui. Comandante, no primeiro ano, não, eu estou mostrando para o senhor que muitas vezes a política salarial ela veio de forma indireta e que muitas vezes deixou os senhores mais confortáveis, deputado Júnior Amaral. Então, o coronel Piassi, por exemplo, ele devolvia no abate-teto
11.627,48. Com a primeira parcela de 6%, ele deixou de devolver 2.127,73. Com a segunda parcela, ele deixou de devolver mais 2.127,73. Até o presente momento, ele deixou de devolver no abate-teto 4.255,46. Com o aumento ainda da última parcela, que vai vir no ano de 2025, em fevereiro, ele vai deixar de devolver. Ele e todos os coronéis da ativa da PM, do Bombeiro e a grande maioria dos delegados gerais de polícia, 6.383. Líquido que o senhor deixará de devolver. Comandante, vou dizer para o senhor, isso aqui faz parte da política salarial, sim. E eu não saio do objeto da audiência pública. Eu sei que o senhor está aí falando para o Coronel Sandro, o deputado Coronel Sandro, que não tem necessidade disso, que não é, talvez não seja justo com a pessoa do senhor, mas esse dado aqui, comandante, ele é público. Qualquer cidadão que ingressar lá e botar o nome do senhor vai ver esses dados. Então, ninguém está trazendo algo que é um documento secreto que a gente está revelando. Se fosse secreto, eu não ia revelar. Então, isso aqui, comandante, acaba sim influenciando no ânimo daqueles que deveriam ter a responsabilidade de estar cobrando com mais ênfase do governo.